Fala galera, Ricardo da Nossa Cerveja aqui falando. Hoje vamos fazer um bate-papo diferente. Vamos pegar 3 cervejas de um amigo do Matheus e vamos falar um pouquinho a respeito delas e a evolução dessas cervejas. Então acompanha aí o que a gente falou do lote 0, lote 1 e da mais recente American IPA do Matheus. Vamos lá! Fala galera, Ricardo da Nossa Cerveja aqui falando. Hoje vamos fazer a prova sensorial da IPA lote 0 do Matheus. Hoje aqui comigo a Lisa, a nossa cachorrinha. Vamos lá? Opa. A carbonatação parece que está bem legal. Opa, talvez até um pouquinho demais. Bom, uma cerveja feita no Prime. Então pode ser aqui. Bom, tive que dar uma pausa aqui porque acabou espumando demais, mas vamos lá fazer essa análise sensorial aqui da cerveja do Matheus. A princípio, a gente já sente aqui, na verdade, logo de cara, ela tem um defeito e infelizmente é um defeito que a gente não gostaria que tivesse na cerveja. Ela está com um clorofenol. O que é o clorofenol? O clorofenol, ele lembra cheiro de hospital, ele lembra gosto de band-aid, ele tem a ver com medicinal. Está bem presente aqui. O que acontece, né? Por que surge esse tipo de defeito, né? Ele está associado normalmente com a presença de cloro na água. Então, se utilizou a água da rede, às vezes a água, o lote da água, ela está com uma quantidade muito grande de cloro, ou às vezes algum produto de limpeza que contém essa substância e que depois da fermentação ele acaba aparecendo. É uma situação que a gente só fica sabendo que vai aparecer na cerveja quando infelizmente a cerveja está pronta. E aí o trabalho que a gente teve, infelizmente, acaba sendo prejudicado por causa disso. Quando ele está bem sutil e dependendo do conhecimento do cervejeiro ou da sede que ele tenha, acaba tomando, né? Bota bem gelada, que daí tu acaba sentindo menos a questão da presença de alguns sabores e alguns aromas e acaba sendo bebível. Quando ela está mais presente, né? Quando o cervejeiro ele consegue perceber esse sabor e principalmente quando ele consegue associar desse off flavor, né? Ele consegue associar o band-aid, ao hospitalar e tal, fica bem mais complicado para se beber. É uma pena, porque assim, ó, é uma cerveja que ela tá bonita, o dourado dela tá bacana, límpida, né? A gente quase não vê residual nela, apesar de que eu só servi um pouco no copo, talvez no final esteja um pouquinho mais. A questão da carbonatação está um pouco alta, pode ser associada ao clorofenol, mas principalmente acredito que seja a questão de fermentação incompleta, né? Provavelmente quando a gente mede densidade e ela acabou não chegando até o final. E aí a gente pode fazer várias avaliações aqui para se descobrir o porquê que deu essa carbonatação excessiva, né? Pode ter sido a questão de braçagem numa temperatura um pouquinho mais elevada, ou seja, os açúcares eles quebraram em partículas. Não vou entrar em detalhamento químico, até porque não é a minha especialidade, mas a conversão ela acabou se dando com açúcar, moléculas de açúcar muito grandes, onde acabou ficando um residual. O fermento acabou não consumindo. Temperatura de fermentação também inadequada pode ter ocasionado isso ou mesmo um excesso de priming, né? Quantidade grande, acabamos errando assim, na hora de botar na garrafa e acabou dando esse excesso. Fora isso, mudar a água, seguir a mesma receita, o mesmo passo a passo e quem sabe a gente não consegue o resultado que a gente esperava. Beleza? Matheus, de qualquer forma, assim, ó, é uma pena que tenha acontecido isso, mas no mais ela parece que é uma cerveja bem feitinha. Vamos provar a cerveja lote 01 do Matheus. Qual é a nossa análise sensorial dessa IPA? Então vamos lá. Opa. Carbonatação parece baixa, a média, na verdade baixa. Lembrando que essa é uma cerveja feita com Prime. Olha só como ficou bonita essa cerveja no copo. A coloração dela, acobreado,
O colarinho, ele tá levemente bege, mas tá bonito, realmente tá bonito. É uma cerveja límpida, bem translúcida, uma cerveja brilhante, bacana a cerveja aqui. No aroma, não tô sentindo muito o aroma. Presença de caramelo na cerveja e o aroma ela está um pouco presente, assim, não aparece muito. No paladar a gente sente um caramelo. O lúpulo aqui ele não apareceu. O lúpulo ele está muito suave, quase inexistente. Para uma IPA realmente falta bastante lúpulo. Mas ela está com um defeito, é o mesmo defeito do lote zero, que é a questão do clorofenol. Aqui muito mais sutil do que a primeira, mas ainda persistente. Dá para sentir assim, bem sutil não, né? Eu já consegui perceber bem aqui, talvez bem geladas, se não tiver o paladar tão refinado a ponto de conseguir perceber essa questão desse defeito. Obviamente, quando a gente fala de cerveja, a hora copa ela é muito importante, que é a questão de a gente provar cervejas diferentes e principalmente a gente conseguir compartilhar essa experiência, porque é bacana a gente conversar com outras pessoas que gostam de cerveja também e essas pessoas elas vão dar a opinião delas. Porque a análise sensorial ela está muito ligada àquelas sensações que a gente teve no nosso passado, coisas que a gente já provou, que a gente já sentiu, experiências que a gente teve e que a gente pode trazer para esse momento onde a gente está degustando a cerveja. Como eu disse, Matheus, essa cerveja, para uma IPA, ela está com pouco lúpulo, mas principalmente essa questão da água. Eu ficaria de olho assim na água, daria uma olhada, comprar uma água mineral em bombona mesmo, ou mesmo ferver um dia antes a água para ver se evapora essa questão do álcool. E dar uma olhada também se por um acaso não está passando despercebido alguma coisa assim, lavei com excesso de detergente, que pode ter cloro também, e que isso daí pode ter ficado e aí entrado em contato com o fermento, transformou nessa questão do clorofenol. No mais, cara, parte de processo vocês parecem estão bem, porque a cerveja ela ficou linda, né? São só alguns ajustes que podem ser feitos para melhorar. Com certeza, só ajustando essa questão da água, eu tenho certeza que já vai ter um resultado extremamente positivo, porque ela parece que está sendo bem trabalhada, tá bom? Bora provar uma Sunset Beer Indian Pale Ale. A Sunset Beer é uma cerveja produzida pelo Matheus, aqui de Tubarão. Então, galera, uma IPA, como a gente já comentou em outros vídeos aqui no canal, é uma cerveja que ela clama por lúpulo, né? A história dela conta que as India Pale Ales elas surgiram justamente dos ingleses levarem as cervejas para a Índia, para o novo mercado, e por causa dessa viagem eles colocavam mais lúpulo porque o lúpulo era um conservante natural, e para aguentar toda essa viagem, então eles colocavam uma carga maior de lúpulo. E com o tempo foi caindo no gosto das pessoas e independente dessas viagens, as pessoas foram pedindo cada vez mais esse estilo de cerveja. Mas vamos lá, vamos provar essa cerveja. Opa, a carbonatação parece estar bem bacana. Consideração especial, cerveja feita no priming, então ela está com uma carbonatação aparentemente bem bacana. No priming às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade para acertar, mas aqui tá legal, certo? Ela tá uma cerveja bem translúcida, tá com uma coloração bacana. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Então vê que ela tá com uma coloração bacana, um acobreado, né? Quase um âmbar, cor bacana, colarinho com uma boa cremosidade, ele puxando para um palha talvez, uma cremosidade legal, aparentemente com uma retenção bacana. A gente vê aqui que tem bastante bolhas subindo na cerveja.
Sentindo aqui uma pegadinha caramelo, proveniente provavelmente do malte. No paladar, a gente sente um residual adocicado. Ela tem um pequeno defeito, que ele é proveniente do estilo de carbonatação. Ele pode ser um pouquinho de oxidação e pode ser também um pouquinho de estresse da levedura. Em que sentido? No sentido de que depois que tu passa essa cerveja para a garrafa e aí tu faz uma nova carbonatação, que é o processo de adicionar um açúcar invertido, uma solução de açúcar, para que esse fermento que tenha na cerveja, ele volte a fazer uma fermentação, dessa vez dentro da garrafa, e aí o resultado da fermentação, ele vai gerar o gás. Quando isso acontece dentro da garrafa, com essa carbonatação com prime, ou com açúcar, né? Enfim, a gente acaba deixando, é normal isso, na verdade, no cervejeiro caseiro, deixá-la em temperatura ambiente, então ela pode gerar esse estresse da levedura e ele traz esse sabor para a cerveja. Sinto talvez uma oxidação de leve aqui na cerveja também. O corpo dela puxa para um corpo médio, talvez, um pouquinho mais densa a cerveja, o que indica densidade de final de fermentação um pouco mais elevado. Porque para o estilo de cerveja, apesar de uma IPA até permitir que a gente tenha um final um pouquinho mais alto, esse residual adocicado talvez ele esteja um pouco acima daquilo que o estilo ele pede, ok? Questão de teor alcoólico, tá ok, uma cerveja que ela causa um leve aquecimento, mas dentro daquilo que a gente permite dentro desse estilo. E uma leve picância, também provavelmente proveniente da carbonatação da cerveja. Alguns ajustes, principalmente esse que indica o final da fermentação, muito provavelmente ela vai ser uma cerveja que vai mudar de patamar. Ela vai ficar muito melhor do que ela se encontra hoje. Ela está uma cerveja legal, está uma cerveja bacana, com um potencial grande de melhoria. E além disso, eu indicaria colocar um pouquinho mais de lúpulo para que a gente pudesse extrapolar um pouquinho mais essa questão desses aromas. Claro, são alguns ajustes que a gente vai fazendo com o tempo, que vai aprendendo, mas de qualquer forma a cerveja assim que ela tá bacana assim. Para tomar nessa temperatura mais amena, de outono, de primavera, por causa do corpo dela, que está um pouquinho mais denso, um corpo médio, como eu comentei com vocês, então talvez para esses climas um pouco mais amenos. Gostei do rótulo da cerveja, realmente bacana, e para encontrar um cervejeiro caseiro que cuida dessa forma assim das suas cervejas, realmente não é uma situação comum, né? Mas eu acho muito legal. Então, indica 6,5% de teor alcoólico na cerveja. Não indicamos aqui a questão do IBUs, que é uma informação legal também, o índice de amargor, para a gente ter o comparativo e tal, entender também até o que a gente espera. E o que ele fala aqui no rótulo também, então, a India Pale Ale, tradicionalmente conhecida como IPA, é uma cerveja que proporciona equilíbrio entre amargor, corpo e teor alcoólico e um incrível aroma frutado. Feita para sobreviver à viagem da Inglaterra até as Índias, as temperaturas extremas e a agitação do mar resultaram em uma cerveja altamente atenuada no desembarque. Então, é legal a história, é bacana contar para as pessoas um pouco dessa história e trazer um pouquinho do porquê dessa cerveja. Alguns pequenos ajustes e essa cerveja aqui ela tende a ficar sensacional. Então, galera, a cerveja tá bacana, é normal a gente conversar e
buscar alguns pequenos ajustes, até porque a gente sempre busca melhorar as cervejas que a gente produz. Matheus, um grande abraço aí, parabéns pela cerveja e até a próxima. Valeu!